Olá, pessoal. Então, hoje, na aula, nós vamos falar sobre variação percentual, tá? Então, vamos a uma situação. Suponhamos que, no início de certo mês, o preço de determinado produto seja R$ 20 e, no final do mês, o preço tenha aumentado para R$ 21. Ou seja, o preço foi aumentado de R$ 1, que é R$ 21 menos R$ 20. Então, o aumento de preço foi de R$ 1. Passou de 20 no início do mês para 21 no fim do mês. Então, um aumento de R$ 1. A razão entre o aumento e o preço inicial, expressa na forma de porcentagem, é chamada de variação percentual de preço entre as datas consideradas. Então, assim, indicando a variação percentual por J, nós temos, então, pela definição de variação percentual, é a divisão entre o aumento de preço, ou seja, R$ 1, sobre o preço inicial, R$ 20. Então, 1 dividido por 20 é 0,05, que é 5%. Então, a variação percentual de preço é de 5%. De modo geral, consideremos uma grandeza que assuma um valor V0 na data 0 e o valor VT numa data futura T. Chamamos de variação percentual dessa grandeza entre as datas 0 e T, indicamos por J o número dado por. Então, a variação percentual da grandeza é o valor da grandeza no instante T menos o valor da grandeza no instante 0 dividido pelo valor da grandeza no instante 0. Isto é, se eu distribuir o denominador V0, eu tenho V de T, VT sobre V0, que está aqui, menos V0 sobre V0, que é 1. Então, a variação percentual pode ser calculada em qualquer uma dessas maneiras, tá? Então, a variação percentual é dada pelo valor da grandeza no tempo t, na data t, dividido pelo valor da grandeza na data 0, e subtrai 1. Então, vamos às variações percentuais sucessivas. Consideremos com os instantes de tempo 0, T1, T2, T3, Tn-1, Tn, em que o 0 é menor que o T1, que é menor que o T2, que é menor que o T3, e assim sucessivamente até o Tn. E chamemos de J1 a variação percentual da grandeza entre 0 e T1. Então, a variação percentual da grandeza em 0 e T1 é chamada de J1. Denominamos J2 a variação percentual da grandeza entre T1 e T2. Então, entre T1 e T2, aqui vai ter a variação da grandeza de T1 para T2. E o J2 é a variação percentual da grandeza. E assim sucessivamente, até Jn, que representa a variação percentual da grandeza entre Tn-1 e Tn. Os valores J1, J2, J3, Jn são chamados de variações percentuais sucessivas. Tá? Então, veja o que ele está falando aqui, neste parágrafo. Ele fala que chamamos de J1 a variação percentual da grandeza entre 0 e T1. Está aqui no esquema. Esta variação da grandeza entre 0 e T1 é o J1, a variação percentual da grandeza. Aí ele fala que J2 é a variação percentual
da grandeza entre T1 e T2. Então, entre T1 e T2, o J2 é a variação percentual da grandeza entre T1 e T2. O J3 é a variação percentual da grandeza entre T2 e T3. E, finalmente, o Jn é a variação percentual da grandeza entre Tn-1 e Tn. Perfeito. Então, essas variações percentuais, J1, J2, J3 até o Jn, são chamadas variações percentuais sucessivas. E o que seriam as variações percentuais acumuladas? Então, veja, se indicarmos por V0, V1, V2, Vn, os valores da grandeza nas datas 0, T1, T2, Tn, isto é, V0 é o valor da grandeza na data 0, V1 é o valor da grandeza na data T1, V2 é o valor da grandeza na data T2, até o Vn é o valor da grandeza na data Tn. Poderemos escrever. Então, veja, quem é a variação percentual J1? É V1 sobre V0 menos 1. Esta fórmula então, J1 é o valor da grandeza aqui sobre o valor da grandeza aqui, isto é, V1 sobre V0 e tira 1. Né? Que seria esta fórmula aqui, tá? J no caso de um mês para outro, é V1 sobre V0 menos 1. Então, estamos usando esta fórmula aqui, tá? Pois bem. Então, veja, olha aqui. Então, é fácil. A variação percentual J1 é o valor V1 na data T1 sobre V0 na data 0 menos 1. Então, eu passo o menos 1 para o primeiro membro, fica 1 mais J1. Aí eu passo o V0 multiplicando, fica V0 vezes 1 mais J1. Então, o V1 é V0 vezes 1 mais J1. Agora, o J2. Quem é o J2? Ora, o J2 é o valor da grandeza na data 2 sobre o valor da grandeza na data 1 menos 1. Então, olha por aqui. Ó. J2 é o V2, é o valor da grandeza em T2, sobre V1, que é o valor da grandeza em T1, menos 1. Então, é bem fácil memorizar. Né? V2 sobre V1 menos 1. Aí, mesma coisa, eu passo o menos 1 para o primeiro membro, fica 1 mais J2. 1 mais J2 vezes o V1 que eu vou passar multiplicando no primeiro membro. Então, o V2 fica V1 vezes 1 mais J2. Agora, veja, quem é o V1? O V1, nós calculamos aqui em cima. Ó. O V1 é V0 vezes 1 mais J1. Então, o V1 é V0 vezes 1 mais J1. Então, eu vou colocar no lugar do V1 aqui, V0 vezes 1 mais J1. Então, fica V0 vezes 1 mais J1 vezes 1 mais J2. Está aqui, ó, V0 vezes 1 mais J1 vezes 1 mais J2. Então, veja, o V2 é o V0 vezes 1 mais J1 vezes 1 mais J2. Para no J2, porque é V2. Para aqui no J2. Ó. V2, J2. Vamos ver quem é o J3. Ora, o J3, quem é? É o valor da grandeza em T3 sobre o valor da grandeza em T2 menos 1. Tá aqui, ó. V3 sobre V2 menos 1. Então, o que nós fazemos? Passamos o menos 1 para o primeiro membro, fica 1 mais J3. Passo o V2 multiplicando, fica V2 vezes 1 mais J3. Então, o V3 fica V2 vezes 1 mais J3. Agora, quem é o V2? O V2 nós acabamos de calcular aqui em cima. Ó. O V2 é V0 vezes 1 mais J1 vezes 1 mais J2. Então, eu substituo o V2 por V0 vezes 1 mais J1 vezes 1 mais J2 aqui. Então, fica ó, V0 vezes 1 mais J1 vezes 1 mais J2 vezes 1 mais J3. Está aqui, ó. Que eu escrevi aqui, V0 vezes 1 mais J1 vezes 1 mais J2 vezes 1 mais J3. Então, veja, o V3
é o V0 vezes 1 mais J1, vezes 1 mais J2, vezes 1 mais J3. Para no J3 porque é o V3. Então, vejam que fica fácil a gente guardar esta fórmula, né? Ó, o V1 é o V0 vezes 1 mais J1. Para no J1, porque é o V1. O V2 é V0 vezes 1 mais J1 vezes 1 mais J2. E para aqui, porque o J2 no V2. E o V3 é V0 vezes 1 mais J1 mais vezes 1 mais J2 vezes 1 mais J3. Para no J3, porque é no V3. Então, olha como a gente pode generalizar para um Vn, o valor da grandeza no instante Tn. É V0 vezes 1 mais J1 vezes 1 mais J2 vezes 1 mais J3 vezes 1 mais J4 até vezes 1 mais Jn. Jn, por quê? Porque a gente está calculando o Vn. Então, uma fórmula bastante importante, tá? Para o valor da grandeza num instante Tn, quando a gente tem o valor da grandeza no instante 0 e as variações percentuais sucessivas, J1, J2, J3, Jn. Perfeito. Então, veja. Então, nós temos aqui, né? Nós temos aqui esta fórmula que acabamos de ver. Então, veja. A variação percentual entre as datas 0 e Tn, damos o nome de variação percentual acumulada, também conhecida como J acumulada, expressa por. Então, veja, a variação percentual acumulada entre as datas 0 e Tn é o valor final, que é o valor na data n, sobre o valor na data 0 menos 1. Né? Então, é a primeira formulinha que nós vimos, na primeira folha. Variação percentual é, no caso acumulada, é o valor na data Tn sobre o valor na data 0 menos 1. Agora, veja, nós calculamos o Vn. O Vn, ele está aqui, ó, é esta fórmula que nós deduzimos aqui, ó. Então, eu vou colocar este Vn aqui, ó, que é tudo isso aqui, vou colocar no numerador aqui. Então, como fica? Olha lá. Então, J acumulado fica. A taxa, a variação percentual acumulada fica igual a o Vn, que é esse trambolhão aqui. Então, ele vem para cá, o Vn. Aí eu tenho que dividir por V0. O Vn eu divido por V0. Está aqui, o Vn está dividido por V0. E tiro 1. Está aqui o menos 1. Então, veja aqui. Eu posso cancelar o V0 com o V0. E como fica, então, a variação percentual acumulada? Fica 1 mais J1 vezes 1 mais J2 vezes 1 mais J3 vezes 1 mais Jn menos 1. Está aqui, ó. Está aqui. Então, a variação percentual acumulada, quando você tem as variações percentuais sucessivas, ela é calculada assim. 1 mais J1 vezes 1 mais J2 vezes 1 mais J3 e multiplica até o fator 1 mais Jn e tira 1. Perfeito. Então, vamos a um exemplo. Em 20/5/2020, o preço de uma ação era R$ 205. Em 7/7/2020, o preço caiu para R$ 190. Qual a variação percentual? Bom, então veja. A variação percentual ela é dada como? É aquela formulinha, é o valor final. Qual é o valor final? É o valor do preço da ação em 7/7/2020, 190. Está aqui. Sobre o valor inicial da ação, o valor inicial é o preço da ação em 20 de maio de 2020. Está aqui, 205. 205. E tiro 1 da nossa formulinha. Então, 190 dividido por 205 menos 1 vai dar menos 0,0732, que é menos 7,32%.
Então, a variação percentual é menos 7,32%. Como J é menor que zero, olha lá, o J é menor que zero, dizemos que o preço da ação decresceu a uma taxa de 7,32% no período. Então, este menos é o decréscimo. Então, o preço da ação decresceu a uma taxa de 7,32%. Tá? Então, você não pode falar o preço da ação decresceu a uma taxa de menos 7,32%. Não, o menos já está embutido aqui, não decresceu. O preço da ação decresceu a uma taxa de 7,32%. Vamos ao exemplo 2. Aqui. O lucro de uma empresa foi de R$300 mil em 2017. Item A. Qual o lucro em 2018 se nesse ano ele crescer 5%? Item B. Qual o lucro em 2020 se ele crescer 5% em 2018, 6% em 2019 e 7% em 2020? Então, veja. Vamos lá. Vamos chamar de V0 o lucro da empresa em 2017, V1, o lucro da empresa em 2018, V2, o lucro da empresa em 2019 e V3, o lucro da empresa em 2020. Então, essas denominações vão servir para os dois itens que ele pede. Vamos primeiro para o item A. Qual o lucro em 2018 se nesse ano ele crescer 5%? Então, veja, o lucro em 2017 foi de R$300 mil, o lucro em 2017. Aí, ele fala que este lucro cresceu 5%. Então, qual é o lucro em 2018? Ora, V1, nós chamamos de lucro em 2018. Então, V1 é o V0, que é o lucro em 2017. Olha lá, V0, lucro em 2017, que o enunciado explicita aqui que é 300 mil. Então, V1, lucro em 2018, é o lucro em 2017, que é 300 mil, vezes 1 mais a taxa que o lucro cresceu de 2017 para 2018, que é 5%. Olha lá, ele fala 5%. Então, esta formulinha. Então, calculando 300 mil vezes 1,05, 315 mil. Então, veja que aqui utilizamos que formulinha? V1 é igual a V0 vezes 1 mais J1. Né? V1 é igual a V0, 300 mil é o V0, que é o lucro em 2017, vezes 1 mais J1. J1 é a taxa de crescimento de 2017 para 2018. Então, nós só utilizamos esta fórmula aqui, ó. Olha aqui, ó. V1 é igual a V0 vezes 1 mais J1. Tá? Então, tá aqui. Então, o item A é V1 é igual a V0 vezes 1 mais J1. Então, 315 mil. O lucro em 2018. Agora ele fala, qual o lucro em 2020 se ele crescer os 5% que ele cresceu em 2018, agora vai crescer 6% em 2019 e 7% em 2020. Então, veja, o lucro em 2018 a gente chamou por V3. V3 é o lucro em 2000, perdão. Qual o lucro em 2020? Nós chamamos o lucro em 2020 por V3, ó, V3. Ele quer saber este lucro em 2020. Então, veja, pela formulinha que a gente tinha deduzido era V3 é igual a V0, que é o 300 mil, que é o lucro inicial em V0, 2017, vezes 1 mais J1, 1 mais J2, vezes 1 mais J3. Para no J3, porque nós vimos que nós estamos calculando para o V3. Então, é J1, J2 e J3. Mas quem são os valores de J1, J2 e J3? Ora, J1 é o 0,05%. Aqui, ó, o 5%, que é 0,05. Está aqui. Quem é o J2? É o 6%, que é o crescimento em 2019. 6% é 0,06. E quem é o J3? É o crescimento de 7% em 2020. Está aqui, 0,07. Então, fazendo esta conta, a gente chega aqui, o valor do lucro em 2020 será de
357.273. Ok. Vamos ver o exemplo 3. O preço de um automóvel 0 km era R$ 25.000. Um ano depois, o preço teve um decréscimo de 15%. E, após mais um ano, teve outro decréscimo de 10%. Tá? Então, vemos que é a desvalorização de um bem, né? No caso, um automóvel. No primeiro ano, ele perde 15%, aí passa no segundo ano, ele vai ter um decréscimo de 10%. Então, é a desvalorização de um bem. Qual o preço do automóvel 2 anos depois? Item B. Qual a taxa acumulada de decréscimo? Então, veja, no item A, ele pede qual o preço do automóvel 2 anos depois. Então, veja, vamos chamar de V0 o preço inicial. Ora, o preço inicial é o preço do carro 0 km. Olha lá, R$ 25.000. Então, este V0, que é o preço inicial, é o R$ 25.000. Agora, ele quer saber o preço 2 anos depois. Então, o preço 2 anos depois, a gente vai denotar por V2, que é o preço 2 anos depois. Então, nós vimos a formulinha para o cálculo de um bem num determinado tempo Tn. No caso, o n é igual a 2 anos. Então, a gente sabe que o V2, pela formulinha, é o V0 vezes 1 mais J1 vezes 1 mais J2. Para no J2, porque a gente estamos calculando o V2. Agora, veja, 1 mais J1 seria mais se fosse um acréscimo. Mas veja, o preço tem um decréscimo de 15%. Então, decréscimo, a gente tem que colocar menos 15%. Ou seja, 1 mais J1 fica 1 menos 0,15, por causa do decréscimo. O menos é por causa do decréscimo do preço. Vezes 1 mais J2. Mas veja, no segundo ano, ele teve um decréscimo de 10%. Então, 1 mais J2, na verdade, é 1 menos 0,10. Porque está falando que é decréscimo. Esse menos é por causa do decréscimo. Então, a nossa formulinha fica esta aqui, ó. Aí sim, calculando, fazendo as subtrações aqui, e depois fazendo o produto dos três, temos que o valor do automóvel 2 anos depois é de 19.125. Tá? E qual a taxa acumulada de decréscimo? Ora, aí vamos usar a fórmula da taxa acumulada. A taxa acumulada é o valor final, que é 2 anos depois, 19.125, está aqui, sobre o preço inicial, valor inicial, que é de R$ 25.000, menos 1. Então, esta é a taxa acumulada de decréscimo. Valor final sobre o valor inicial, menos 1. Então, esta conta vai dar menos 0,235. Ou seja, a taxa acumulada de decréscimo é de menos 23,5%. Tá? Então, veja como é importante, né? A gente saber um exercício desse tipo, porque nós temos, quem tem carro, né? É bom saber calcular quanto vale o carro após alguns anos, né? Porque geralmente tem tabelas que falam assim, qual determinado tipo de automóvel em tal ano desvalorizou tantos por cento, no outro ano desvalorizou tanto por cento. Então, se você tem essas taxas sucessivas de decréscimo, você sabe quanto seu automóvel vai valer depois de N anos. Então, é importante saber um exercício desse tipo, né? Perfeito. Vamos ao exercício 4. Está aqui. A tabela abaixo fornece o número de automóveis de passeio produzidos no Brasil de 2016 a 2020. Calcule a variação percentual da produção de cada ano em relação à do ano anterior. Ok, então ele quer saber a variação percentual de um ano em relação ao ano anterior. Está aqui. Em 2016,
A produção de automóveis no Brasil foi de 1.220.825 unidades. Em 2017, foi de 1.102.429 unidades. Então, teve uma queda no número de unidades produzidas. Em 2018, foi de 1.365.919. Então, houve uma subida aqui no número de unidades produzidas. Perfeito. Então, veja, ele quer saber a variação percentual da produção de cada ano em relação ao do ano anterior. Então, vamos calcular a variação percentual de 2017, que tem que ser calculada em relação ao ano anterior, que é 2016. Então, como a gente calcula essa variação percentual? Ora, essa variação percentual é o valor, o número de unidades produzidas em 2017, 1.102.429, que está aqui, ó, nesta linha, 2017, sobre o número de unidades produzidas em 2016, que é o ano anterior ao 2017, está aqui, que é nessa linha, 1.220.825, está aqui, e tira 1 da formulinha, né? Então, fazendo esta conta, esta variação percentual de 2016 para 2017 foi de menos 0,097, ou seja, de menos 9,7%. Então, o número de unidades produzidas caiu de 9,7%, tá? Decresceu de 9,7%. Então, vamos fazer agora o cálculo para a variação percentual em 2018. Então, a variação percentual em 2018 em relação ao ano anterior é o número de unidades produzidas em 2018 sobre o número de unidades produzidas em 2017, que é o ano imediatamente anterior a 2018, e tira 1. Então, veja, tá aqui, ó, 2018 é este valor, e 2017 é este valor. Então, este valor está no numerador e este está no denominador. Está aqui, ó, numerador, denominador, tira 1. Então, a variação percentual de 2017 para 2018 foi de 23,9%. E de 2019? Ora, a variação percentual de 2019 é o número de unidades produzidas em 2019, 1.539.748, que está aqui na linha aqui, sobre o valor de unidades produzidas em 2018, 1.365.000, está aqui no denominador, tira 1. Fazendo este cálculo, resulta que a variação percentual de 2018 para 2019 foi de um aumento de 12,73%. Em 2020, a variação percentual é o valor de unidades, o número de unidades produzidas em 2020, 1.593, está aqui, sobre do ano anterior, que é 2019, 1.539, está aqui, 1.539, e tira 1. Fazendo esta conta, segue que a variação percentual é de 3,51%. Ok. Vamos ver o exemplo 5. Segundo dados da Folha de São Paulo, o total de exportações feitas pelos gaúchos de janeiro a julho de 2001 foi de 3,75 bilhões de dólares. Esse valor é 16,42% maior do que o total exportado por eles, de janeiro a julho de 2000. Calcule o total exportado pelos gaúchos nesse período de 2000. Então, veja, estes 3,75 bilhões de dólares exportados foi de janeiro a julho de 2001. 2001. Aí ele falou que este valor de 3,75 bilhões de dólares é 16,42% maior que o de janeiro a julho de 2000, de um ano antes, tá? Então, veja, ele quer calcular o valor total exportado no período de 2000. Então, V0 é o total exportado de janeiro a julho de 2000. É este V0 que ele quer determinar, que ele pergunta, calcular este V0. E o V1 é o que ele dá, total exportado de janeiro a julho de 2001. Olha lá, o V1 ele dá. Exportado de janeiro a julho é de 3,75 bilhões de dólares. Então, ele dá o V1 e quer saber o V0. Então, veja, pela nossa formulinha é V1 é igual a V0 vezes 1 mais J1. A taxa de crescimento do ano 2000 para o ano 2001. Ele dá? Sim, ele dá. Olha lá, ele fala que esse valor de crescimento de 2000 para 2001
é de 16,42%. Então, eu coloco o J1, 16,42%. Então, veja, o V1 é 3,75 bilhões, né? Vou colocar só 3,75, fica implícito que a unidade vai estar em bilhões de dólares. Então, V1 é 3,75 bilhões de dólares, é igual ao V0, que a gente quer calcular, vezes 1 mais a taxa. A taxa é 16,42%. Isto é, em decimal, 0,1642. Então, 3,75 é igual a V0 vezes 1 mais 0,1642, que é 1,1642. Passo 1,1642 dividindo pelo 3,75. Então, o V0 é 3,21. Agora, a unidade que eu estou trabalhando é bilhões de dólares. Tá? Então, o valor exportado pelos gaúchos em janeiro a julho de 2000 é de 3,21%. 3,2211 bilhões de dólares. Tá? Vamos ver o exercício 6. Em 15 de julho de 2001, Miguel deverá pagar a taxa de condomínio acrescida, a partir desse mês, de uma cota extra. Após o primeiro pagamento, essa cota sofrerá mensalmente uma redução de 60%. Determine o mês em que, na taxa de condomínio a ser paga por Miguel, a cota extra original estará reduzida em 93,6%. Então, veja, eu vou chamar de V0 a cota extra que ele vai ter que pagar em 15 de 7 de 2001. Porque ele fala assim, em 15 de 7 de 2001, Miguel deverá pagar uma taxa, uma cota extra. Nesta data, ele deve começar a pagar uma cota extra. Então, este V0 é esta cota extra em 15 de 7 de 2001. Perfeito. Aí ele fala que ele quer calcular o mês em que a cota extra original estará reduzida em 93,6%. Então, a cota extra, o VN, no mês em que estará reduzida em 93,6%, eu calculo como o valor da cota inicial, que é o V0, menos 93,6% do V0, porque a cota estará reduzida em 93,6%. Então, é importante analisar a preposição aqui, é em. Estará reduzida em, quer dizer que você vai tirar do valor inicial esta redução aqui, de 0,936V0. Se ele falasse o valor da cota no mês que está reduzida a 93,6%, aí o VN seria 0,936V0, tá? Então, reduzida a 93,6% quer dizer que o valor final é o 93,6% de V0. Seria só esta parcela aqui, ó, só o 0,936V0. Se ele falasse reduzida a. Como ele está falando reduzida em 93,6%, quer dizer que você vai ter que tirar do inicial os 93,6%. Então, é muito importante estar atento à proposição em e a. No caso, é em. Então, este é o cálculo. Então, veja, qual vai ser a cota extra no mês em que estará reduzida em 93,6%? Vai ser de 0,064V0, né? Porque 1V0 menos 0,936V0 é 0,064V0. Então, o valor da cota final vai ser este valor aqui, ó, de V0, 0,0664V0. Pois bem, aí eu vou chamar de J a variação percentual entre 2 meses consecutivos. Veja, ele fala assim, ó, após o primeiro pagamento, esta cota sofrerá mensalmente uma redução de 60%. Então, de mês a mês, sucessivamente, essa cota vai ser de 60%. Então, eu vou chamar de J a variação percentual entre 2 meses consecutivos. Com uma redução de 60%, tem que entrar menos 0,6. Então, muita atenção, né? Redução de 60% é uma taxa de menos 60%, ou seja, uma taxa de menos 0,6. Então, vamos lá. Ó. Qual vai ser, então, o valor da cota no instante N, no mês N? Pelo que vimos, vai ser o valor da cota no mês
0, que eu estou chamando de 15/7/2001, este é o V0, vezes 1 mais J, 1 mais J, até 1 mais J, N vezes. Por que tudo J e não J1, J2, J3 até o Jn, professor? Simples, porque ele fala que a variação mensal é de redução de 60%. Então, o J1 é menos 60%, o J2 é menos 60%, o J3 é menos 60%. Então, todos eles são iguais. Então, por isso que eu coloquei só J aqui, ó. Então, V0 vezes 1 mais J, vezes 1 mais J, vezes 1 mais J, N vezes. Então, tem N fatores 1 mais J. Por que N, professor? Olha, porque eu estou calculando o VN. Se eu estou calculando o VN, é que vou ter N fatores 1 mais J aqui. Então, se eu multiplicar 1 mais J vezes 1 mais J vezes 1 mais J N vezes, eu vou ter 1 mais J elevado a N. Então, fica Vn é igual a V0 vezes 1 mais J elevado a N. Agora, vamos substituir. Quem é o Vn? Olha lá, o Vn é 0,064 V0. Está aqui. Quem é o V0? O V0 é o próprio V0. 1 mais J. Opa, mas o J está aqui, ó. O J é o menos 0,6. Menos 0,6. E eleva a N. Agora, a gente vê aqui, ó, na multiplicação, a gente pode cancelar o V0 nos dois. Fica 0,064 no primeiro membro. Agora, faz 1 menos 0,6 é 0,4. Então, fica 0,4 elevado a N. 0,4 elevado a N. Que valor de N eu vou ter 0,4 elevado a N igual a 0,064? Ora, se o N é igual a 3, N igual a 3 faz 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. 0,4 vezes 0,4, 0,16. Vezes mais um 0,4, 0,064. Então, para N é igual a 3, eu tenho que 0,4 elevado a 3 é igual a 0,064. Então, veja. Então, a partir de julho, eu tenho que contar 3 meses para frente. N é igual a 3. N é o número de meses. Né? A cota extra no mês em que estará reduzida, a cota estará reduzida em 93,6%. Então, este é o mês, o N é o meu mês. Então, veja, a partir de julho, né, porque o valor da cota inicial foi estabelecida em julho de 2021. Então, a partir de julho, contando 3 meses, temos agosto, setembro, outubro. Então, a partir de julho, contando 3 meses, chegamos a outubro. Então, em outubro, é o valor em que a cota extra estará reduzida em 93,6%. Vamos ao exercício 7. O crescimento anual das exportações de um país, em um determinado ano, é medido tendo-se por base o valor total das exportações do ano imediatamente anterior. Supondo que o crescimento das exportações de um país foi de 12% em 1996 e de 8% em 1997, julgue os itens abaixo. Ok, então vamos ao item 1. O valor total das exportações em 1996 foi igual a 1,2 vezes o valor correspondente em 1995? Bom, então vamos checar isso. Veja, ele quer saber o valor total das exportações em 1996, em comparação com o valor das exportações em 1995. Então, pela nossa formulinha, a gente sabe que o valor das exportações em 1996 é o valor das exportações em 1995 vezes 1 mais a taxa de variação das exportações de 1995 para 1996. Porém, ele fala qual a taxa de variação que teve de 1995 para 1996. Está aqui, ó, 12%. Supondo que o crescimento das exportações de um país foi de 12% em 1996, isto é, cresceu de 12% em relação ao ano anterior. O que ele fala aqui, ó, o crescimento anual das exportações de um país em um determinado ano é medido tendo-se por base o valor total das exportações do ano imediatamente anterior. Ora, então, os 12% que cresceu em 1996 é em comparação ao ano imediatamente anterior, que é 1995. Então, veja, então, eu tenho V 1996 é igual a V 1995 vezes 1 mais o 0,12, que é o crescimento de 1995 para 1996. Então, 1,12 vezes V 1995. Está aqui, ó, 1,12 vezes V 1995. Vamos ver se bate.
o valor total das exportações em 1996 foi 1,2 vezes o valor em 1995? Não, falso. Não foi 1,2 vezes. Foi 1,12 o de 1995. Então, é falso. Perfeito. Vamos ao item B. Diminuindo-se 8% do valor total das exportações ocorridas em 1997, obtém-se o valor total das exportações ocorridas em 1996. Vamos ver se o que ele está afirmando é verdadeiro. Então, veja, vamos primeiro calcular o valor total das exportações em 1997. Então, pela nossa formulinha o valor das exportações em 1997 é o valor das exportações em 1996, vezes 1 mais a taxa de crescimento no valor das exportações de 1996 para 1997. Mas ele fala, aqui, ó, e de 8% em 1997, em relação a 1996. Então, é 8%. Então, é 1 mais 0,08. Então, eu calcular o V de 1997 é 1,08 V de 1996. 1,08 V de 1996. Perfeito. Aí ele fala assim, diminuindo-se 8% do valor total das exportações ocorridas em 1997. Então, veja, 1997 é este valor aqui, ó. Então, a diminuição de 8% de 1997 é o V de 1997 menos 8% de 1997. Está aqui, ó. Diminuindo-se 8% das exportações em 1997 é. Então, é aquela famosa preposição em. Diminuindo-se 8% do valor total das exportações ocorridas em 1997. Então, diminuiu de 1997, diminuiu de 8%, é V de 1997 menos 0,08 de V de 1997. Isto é, 0,92 V de 1997. Mas quem é V de 1997? Nós calculamos aqui, ó, é 1,08 do V de 1996. Então, no lugar de V de 1997, eu vou colocar 1,08 de V de 1996. Está aqui, ó, 0,92 vezes 1,08 de 1996. Aí eu calculo a multiplicação de 0,92 vezes 1,08, dá 0,9936. Então, veja, a diminuição de 8% do valor das exportações em 1997, ela é 99,36% do valor das exportações em 1996. Então, é falso. O valor não é igual ao valor a diminuição não é o valor total das exportações ocorridas em 1996, e sim 99,36% das vendas ocorridas em 1996. Então, não é falsa. Perfeito. Vamos a esta questão. Em 1997, o valor total das exportações foi 20% maior que o de 1995. Então, vamos checar, ver se isso é verdade. Qual é o valor das exportações em 1997? Pela formulinha o valor das exportações em 1995 vezes 1 mais a taxa de crescimento de 95 para 96, que ele deu no enunciado, que é 0,12, vezes 1 mais a taxa de crescimento de 96 para 97, que é de 8%, que ele também deu no enunciado. Então, está aqui. Então, nós temos que calcular 1,12 vezes 1,08. 1,12 vezes 1,08 dá 1,2096. Então, veja que o valor das exportações em 1997 é 1,2096 do valor das exportações de 1995. Aí ele fala assim, o valor total das exportações foi 20% maior? Não, foi 20,96% maior. E não 20%, foi 20,96% maior. Então, é falso. Ok. E o item 4. O crescimento do valor das exportações durante o biênio 1996-1997 equivale a um crescimento anual constante inferior a 10% ao ano, durante o mesmo período. Bom, então vamos ver o que ele está falando aqui, ó. O crescimento do valor das exportações durante o biênio 1996-1997. Bom, então vamos lá, vamos calcular o valor do crescimento neste biênio. Então veja, o valor
que eu tenho em 1997 é o valor que eu tenho em 1995 vezes 1 mais a taxa de 95 para 96, vezes 1 mais a taxa de 96 para 97. A taxa é igual, J igual. Por quê? Ele fala assim, crescimento anual constante. Ora, crescimento anual constante, então a gente tem que supor que o J é igual, o J1 é igual a J2, que é igual a 1J. Então, veja, aí eu passo o V 1995 dividindo, fica V de 1997 por V de 1995 é igual a 1 mais J ao quadrado, porque é 1 mais J vezes 1 mais J. Então, dá 1 mais J ao quadrado. Agora, no item anterior, nós vimos que o V de 1997 pelo V de 1995 é 1,296. Olha lá, no item anterior. Né? No item anterior, nós vimos que esse valor aqui, ó, 1,296. Então, 1,296 é igual a 1 mais J ao quadrado. Está aqui. Aí eu passo o quadrado para o primeiro membro como raiz quadrada, né? Então, 1 mais J fica raiz quadrada de 1,296. Está aqui, ó. 1 mais J é igual a raiz quadrada de 1,296. Tirando a raiz quadrada de 1,296, é 1,0998. Então, se 1 mais J é 1,0998, o J é 1,0998 menos 1, ou seja, 0,0998. Então, a taxa de crescimento anual constante é de 9,98%. Ele fala assim, a taxa de crescimento anual é inferior a 10%? Sim, é inferior a 10%, de 9,98%. Então, esta é verdadeira. Perfeito? Muito boa questão. Vamos a uma outra boa questão aqui, ó. Muito boa questão, interessante. Da Federal do Rio de Janeiro, aqui, ó. Federal Fluminense. Um jovem recebe mesada dos pais e gasta 45% como transporte, 25% com lazer e 30% com lanches. A despesa com transporte aumentou 10%. Porém, o valor total da mesada foi mantido. Determine o percentual que ele precisa reduzir da quantia destinada ao lazer para fazer frente a esse aumento sem alterar sua despesa com lanches. Então, de fato, né? Veja que questão boa, né? O jovem recebe uma mesada dos pais, porém, devido à crise, a mesada não é mantida. A mesada é mantida. Porém, o transporte sofreu um aumento. Então, se o transporte sofreu um aumento, e você tem a mesma mesada, o que você vai fazer? Você vai ter que reduzir a quantia destinada ao lazer. Por quê? Você quer continuar tendo a mesma despesa com os lanches, claro, né? Primeiras necessidades básicas. Alimentação. Então, você corta o lazer. Corta o lazer para não ter que cortar na alimentação. Então, veja que interessante. Determine o percentual que ele precisa reduzir da quantia destinada ao lazer para fazer frente a esse aumento sem alterar sua despesa com lanches. Então, veja, eu chamei de M o valor que a mesada que o jovem recebe. Então, ela é distribuída assim, em transportes, T0, mais lazer, L0, mais lanches, L0. Então, esse T0, L0, L maiúsculo 0 e L minúsculo 0 é no instante antes do aumento do transporte. Então, veja, ele fala, antes do aumento do transporte, quanto o jovem gasta com transporte? Ele fala 45% com transporte. Então, o transporte é 45% da mesada, isto é, 0,45 M. Quanto ele gasta com lazer? Está aqui, ó, 25% com lazer. Então, o lazer, no instante antes do aumento, do transporte é 25% da mesada. E com lanches, ele gasta 30% com lanches. Então, antes é 0,30 de M, que é 30% da mesada. Perfeito. Agora, após o aumento, eu vou chamar M, continua a minha mesada. Olha lá, minha mesada eu chamei de M, continua o M, porque não sofreu aumento nem redução, a mesada permaneceu constante. Então, a mesada é o transporte no momento posterior, mais o lazer no momento posterior, mais o lanches no momento posterior. Eu chamei de T1, L1,
L maiúsculo 1 e L minúsculo 1 neste momento posterior. E T0 antes, né? Então, veja, no momento posterior ao aumento, é o T1 com transporte, gasto com transporte. Ele falou que o transporte teve um aumento de 10%. Então, o transporte no momento T1 é o transporte no momento antes do aumento, vezes 1 mais os 10%, ou seja, 1 mais 0,1. Então, quem é o T0? Ora, o T0 está aqui, ó, é 0,45m. Então, eu coloco aqui, ó, 0,45m vezes 1 mais 0,1. Está aqui, ó, 0,45m vezes 1 mais 0,1. 1,1 vezes 0,45m vai dar 0,495m. Gasto com transporte. Agora, o lazer. Quanto será o gasto com lazer? Veja, o gasto com lazer é o gasto que você tinha antes do aumento, só que aí você vai ter que cortar do lazer, reduzir. Então, é 1 menos J. 1 menos J. Só que quanto você gasta no lazer inicialmente? É o L0, 0,25m. Então, eu coloco aqui, 0,25m. Então, fica 0,25m vezes 1 menos J. Perfeito. Agora, ele fala assim, sem alterar sua despesa com lanches. Então, a sua despesa com lanches depois tem que ser igual à despesa com lanches antes, porque você não vai alterar. E quanto é a despesa com lanches antes? 30% da mesada, 0,3m. Perfeito. Então, veja. Então, eu vou usar esta fórmula aqui, ó. M é igual a T1 mais L1 mais L1. Então, M é igual a T1 mais L maiúsculo 1 mais L minúsculo 1. Então, tá o M aqui. Quem é o T1? Vou substituir, ó. T1, calculei aqui, ó. 0,495m. Tá aqui, 0,495m. Quem é o L1? L maiúsculo 1. Tá aqui, ó. L maiúsculo 1 é 0,25m vezes 1 menos J. Tá aqui, ó. 0,25m vezes 1 menos J. E quem é o L1? L minúsculo 1, 0,30m. Tá aqui, ó. 0,3m. Tá? Então, veja. Percebe que em todas as parcelas tem o M, né? Todas as parcelas têm o M, então eu posso simplificar por M. M, 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 M. Então fica 1 igual a 0,4495 mais, vou aplicar a distributiva, 0,25 vezes 1, 0,25. 0,25 menos J, menos 0,25J, mais 0,3. Agora, menos 0,25J no segundo membro eu passo para o primeiro membro, fica 0,25J, e aí passo o 1 para o segundo membro como menos 1. Então, fica 0,495 mais 0,25 mais 0,3 menos 1. Fazendo esta conta, o segundo membro fica 0,045. E o primeiro membro continua 0,25J. Aí eu passo o 0,25 dividindo por segundo membro, fica 0,045 dividido por 0,25. Ou seja, J igual a 0,18, que é 18%. Então, o J é o quanto você tem que reduzir da quantia destinada ao lazer, né? Olha lá, o J, aqui, ó. O J é a quantia que você vai reduzir do lazer. L1, L maiúsculo 1 é o lazer no instante posterior. Então, você reduz desta quantia, menos J. Então, 18% é o J. Então, precisa reduzir 18% da quantia destinada ao lazer. Ok?